Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir esse culto gravado. Hoje a palavra vai ser muito abençoadora, né? Eu vou falar a respeito do tempo Cronos, Kairos e Aion, né? Semana passada eu falei sobre os ciclos semanais que são renovados a cada Shabat, né? Por isso é importante nós guardarmos o sábado da forma que a palavra de Deus nos orienta. E hoje e na próxima semana eu vou falar sobre o tempo, né, sobre o tempo e os ciclos de dias e de horas. Então não tem como falar sobre esse assunto sem falar sobre o tempo, né, e a sua importância na nossa vida. Então quero começar lendo a palavra que está em Salmos 90, de 10 a 12, que diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, esse salmo é uma oração de Moisés a Deus, né? Onde ele pede para o Senhor, né, nos ensinar, ele pede para o Senhor ensinar a contar os nossos dias para que nós alcancemos sabedoria. Então, conhecer os tempos bíblicos nos traz sabedoria. E Moisés, ele foi respondido nessa oração, porque em Deuteronômio 34, 7, diz assim: era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Ou seja, por favor, Daniela Araújo, fecha o microfone, querida, por favor. Então, olha só, né, como é importante, né, a oração. Então, ele viveu durante 120 anos bem, com saúde e vigor. Então, é tudo o que nós queremos e precisamos, né? Por isso é importante conhecer os tempos bíblicos, né? Porque existe, né, existe essa necessidade na nossa vida de conhecer o tempo. Porque se você não conhece o tempo, você vai sendo levada, né, de qualquer jeito, né? E hoje você vai entender isso, porque o tempo é vivo, né? E por ser vivo, existe uma corrupção maligna para trazer morte e aprisionamento sobre aquilo que Deus criou. Porque quem criou o tempo foi o próprio Deus, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, ok? Então, nós temos duas alternativas. A primeira é ser escravizado pelo tempo, caso você se deixe levar, né, por essa corrupção do mundo e por essa consagração que foi feita dentro do calendário, né, porque o calendário ele fala da contagem do tempo, né, dentro do período de um ano, né? Então, de ano em ano, as coisas vão acontecendo, os ciclos vão sendo formados, né? Então, se você continua seguindo esse calendário onde está consagrado, de ano em ano a sua vida vai ficando estagnada, infrutífera. E as pessoas que não se atentam para isso, eles observam uma diferença muito pequena, porque as coisas acontecem de forma muito sutil. Aí, quando já se passaram muitos anos que a pessoa olha para trás, ela vê que as coisas não estão caminhando da forma que a palavra de Deus nos promete. Né? Ela observa que está tendo dificuldade, que não está tendo rompimento, que está tendo cansaço, que está tendo fadiga, que as coisas não estão andando da forma que deveriam andar. Né? A segunda alternativa é quando você decide entrar numa dimensão do tempo de Deus. Nesse caso, você será remido ou restituído durante o tempo que a sua semente foi roubada. E você vai entender daqui a pouquinho por quê. Porque Deus, na pessoa de Jesus, ele é o dono do tempo.
tá? Em Efésios 5,16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus, ok? Então, o que quer dizer essa palavra remir? O que quer dizer esse verbo remir, né? Significa tornar a obter, tornar a conseguir. Também tem o significado de livrar-se, de libertar-se, de resgatar-se, ok? Então, quando falamos de remissão de tempo, é resgatar o tempo que foi preso em cativeiro, é resgatar o tempo que foi roubado, ok? Então, andando nos tempos de Deus, nós teremos o nosso tempo remido. E eu quero te trazer um exemplo bíblico, que é o exemplo de Caleb. Né? Eu quero ler um texto que está em Josué 14, de 10 a 11, 10 e 11, que está escrito assim: E Caleb continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Então, se você lê esse texto, você entende claramente que o Senhor, ele preservou Caleb, ele remiu o tempo de Caleb, aqueles 45 anos, enquanto todo o povo estava, né, naquela transição do deserto até a terra prometida, que muitos, a maioria deles reclamaram, a maioria deles questionaram o Senhor, a maioria deles não creram, foram incrédulos, mas Josué e Caleb decidiram crer, obedecer os princípios e entrar nesse tempo do Senhor. E o que aconteceu? Eles entraram na terra prometida com o tempo remido, porque o próprio Caleb relata que ele tinha o mesmo vigor. Era como aqueles 45 anos não tivesse passado para ele. E é exatamente isso que Deus faz, ok? Mas eu quero que você entenda Cronos e Kairos, que são termos que com certeza você já ouviu falar em algum momento da tua vida. Cronos é um deus da mitologia grega que representa o tempo. Daí o termo cronológico. Né? Então, essa entidade, ela devorava os próprios filhos. Né? Então, quem se submete ao tempo Cronos tem o seu tempo roubado, ok? Essa entidade, né? É essa divindade grega, né? Que traz um aprisionamento para quem segue essa linha, ok? E as coisas acontecem de maneira muito sutil. Como eu disse, né? O tempo vai passando, a pessoa não vai se apercebendo, e de repente, quando ela está com 30, 40, 50 anos, ela olha para trás e fala: meu Deus, minha vida passou, e o que eu fiz? A gente ouve muito essa conversa, né? Então, agora, eu quero te dizer que os cristãos teológicos, eles dizem que o tempo de Deus é o Kairos. Provavelmente você já deve ter ouvido isso em alguma igreja ou de algum outro líder, porque eu já ouvi isso. Mas não é, tá? Dentro da teologia existe uma contaminação muito grande sobre a Grécia, sobre as filosofias gregas que envolvem os filósofos, Aristóteles, Platão e outros filósofos gregos. Mas isso não tem nada a ver com Cristo, ok? Então, os estudos que eu tenho trazido aqui é para libertar a nossa mente, né, do espírito da Grécia, né? Desse espírito que envolve Grécia e Roma, dessa influência greco-romana, que está, infelizmente, que estão muito infiltrados no sistema religioso, ok? Então, Kairos, para você poder entender, Kairos é uma outra entidade grega que diz sobre um tempo determinado.
um tempo que tem início e fim. Por exemplo, se você inicia um curso ou uma faculdade, por exemplo, né, existe um tempo determinado para começar e um tempo para finalizar, ok? Então, a característica de Kairos é que as oportunidades, elas chegam até você, mas são difíceis de serem conquistadas, de serem acessadas, e você não consegue tê-las de volta, ok? Por quê? Porque essa entidade chamada Kairos rouba as oportunidades, porque também tem uma conexão com a mitologia grega. Tá? Dentro da mitologia grega, Kairos é filho de Zeus, ok? E eu quero ler também uma palavra para vocês, que é o Salmos 1, de 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, na Bíblia, nós somos comparados a uma árvore. E esse salmo relata que se nós entendermos, né, buscarmos, entendermos, né, através da leitura, da meditação, né, e cumprirmos as leis do Senhor, né, ou seja, nós daremos os frutos no tempo ou na estação certa. Certo? Que é a mesma coisa, né? No tempo ou na estação certa. Então, nós seremos bem-aventurados. E nós não vamos precisar, nós não precisaremos fazer esforço nenhum. Por quê? Porque o Senhor é o dono do tempo. E as portas que ele abre, ninguém tem o poder de fechar. Ok? E para quem ele abre essas portas? Para aqueles que estão conectados e alinhados aos ensinamentos, aos princípios que ele deixou para nos conduzir, para ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ok? O tempo de Deus, então, é chamado Aion, ok? Então, como que é isso? Então, Aion, na Bíblia, a palavra aionios, tá? Foi usada para descrever Deus ou vida eterna. Então, o tempo de Deus é chamado aion, que é a raiz da palavra aionios, ok? Então, conhecer o tempo, né, nos aproxima do Altíssimo, porque ele é o dono do tempo. E isso é tão importante que Jesus exortou os fariseus e os saduceus sobre isso. Eu quero ler Mateus 16, de 1 a 3, que diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então, o Senhor exorta, né, os fariseus e os saduceus, que eram os doutores da lei da época, né? E ele exorta que eles conheciam o quê? O que todo mundo conhece, né? Ou seja, quando você olha para o céu e tem nuvens carregadas, nuvens escuras, você sabe que vai vir uma chuva, ok? Então, só que eles não sabiam discernir os verdadeiros tempos de Deus, o verdadeiro tempo de Deus, né? Esse tempo que o Senhor nos ensina, certo? E eu quero dizer também, a nível de conhecimento, porque nós temos estudado a respeito disso, que a tribo de Issacar
foi a tribo que se dedicou ao estudo dos tempos, né? Isso está escrito em 1 Crônicas 12:32, que está escrito assim: e dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. Ou seja, essa tribo, a tribo de Issacar, né, de Issacar ou de Zacar, eles tinham esse conhecimento, eles eram destros, né, na ciência dos tempos. Por quê? Porque, de acordo com esse conhecimento, né, se a pessoa tem expertise, né, se ela tem know-how, se ela tem expertise para conhecer os tempos de Deus, então ela se torna mais assertiva. Por quê? Porque o Senhor deixou tudo isso na palavra dele, como códigos proféticos, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente estar revelando esses códigos proféticos, que muitas vezes você lê um texto desse e passa totalmente desapercebido, ok? Porque a palavra do Senhor, ela é carregada de códigos proféticos, de revelação, certo? Então, eu quero, para terminar essa ministração, porque semana que vem a gente vai continuar, para terminar essa ministração, eu quero dizer que atualmente existe um movimento que aponta para o final dos tempos, né, que é a nova era, né, e que está muito envolvida com essa distorção do tempo, com essa distorção de tudo aquilo que Deus criou, né? E para quem não sabe, é um dos estudos que eu tenho me aprofundado, né, dentro da libertação. E a mudança dos tempos e essas consagrações dos tronos ou dos signos do zodíaco, que é a mesma coisa, né, que eles têm usado muito a astrologia, né, que a astrologia, para quem não sabe, é esoterismo, é misticismo, é ocultismo. Isso já tinha sido profetizado por Daniel. E eu quero ler para vocês a palavra que está em Daniel 7:25, que diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então, de quem que Daniel estava falando? Daniel estava falando a respeito do anticristo. Então, quando um cristão segue os ensinamentos da Grécia, né, vive dentro desse calendário gregoriano, né, que foi consagrado aos deuses da mitologia grega, sem essa pessoa saber, ela está se envolvendo com as práticas da nova era, ok? Porque isso é muito forte, ok? Então, mais, assim, um alerta para vocês, né? A gente vai continuar falando a respeito disso, mas é algo que, infelizmente, a grande maioria dos líderes e das igrejas, né, estão muito contaminados com essas práticas, porque as pessoas não sabem, não têm o entendimento. E o próprio Deus fala, né, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, ok? Então, com o pessoal que está me assistindo online, eu vou ficando por aqui, né? Que Deus te abençoe e até o meu próximo vídeo, até minha próxima ministração.